Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Nesse vídeo a gente vai ver como você pode identificar uma ação sólida, uma ação indestrutível, uma ação inoxidável, Pimpolho. Aquela ação que vai sobreviver muito tempo à ação do tempo, às crises e todas essas maluquices que acontecem aqui no nosso Brasil varonil. Então vem comigo, se liga. Cara, em 20 anos de experiência como investidor, uma das questões que eu mais ouvi foi o seguinte: Vicente, se eu investir numa ação de uma empresa, e se ela quebrar, o que acontece? Né? Você já deve ter se perguntado isso. Né? Se eu comprar uma empresa de uma ação, investir a longo prazo, que você fala tanto do longo prazo, e se ela quebrar? Pequeno Pimpolinho, pensa o seguinte: existem alguns fatores, alguns indicadores, alguns indícios que se você olhar bem, você estudar bem, você vai ver que esses fatores tornam a empresa praticamente indestrutível, né? Exatamente, imortal. Highlander, famosa Highlander, pelo menos aí nos próximos 10, 20 anos. Que na verdade, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode cair um cometa na Terra, isola, sei lá, vê um dinossauro, vê um ET, né? Aqui joga a bomba de, sei lá, o Sol explode, não sei. Então assim, pelo menos nos próximos 10, 20 anos, se as empresas atenderem a esses critérios, dificilmente elas vão quebrar. Então, preste atenção no vídeo, que está bem legal, e com certeza, se você conseguir identificar essas empresas, você vai ter muito mais tranquilidade no seu investimento. Vamos lá então, pessoal, por que eu posso falar para vocês de cadeirinha sobre investimento em ações? Porque tenho doutorado em economia, tenho mais de 20 anos de mercado financeiro, de investimento. Cheguei à liberdade financeira com 42 anos, em 2016. Tenho mais de 50 mil alunos e 500 alunos com liberdade financeira. Então, de investimento, de liberdade financeira, eu entendo um pouquinho e posso te ensinar aqui, né, te dar o caminho das pedras para você não cometer os mesmos erros que eu cometi, os mesmos erros que o estagiário está cometendo todo dia aqui, né, coitado, né? Não me ouve, né? Santo de casa não faz milagre, né, estagiário? Exatamente. Então, vamos falar aqui de quais fatores tornam uma empresa inoxidável, indestrutível, eterna, absoluta. São fatores tangíveis e fatores intangíveis. Fatores tangíveis são aqueles que você pode medir. Tem um número, né? Tem um número. Qual a temperatura que está a água dentro dessa garrafa? Tá, sei lá, a 22 graus. Você consegue medir a temperatura. Qual a altura do Vicentinho? 1,93 m. Qual é o peso do Vicentinho? Aí o peso já é intangível, né? Você não consegue medir o peso do Vicentinho, né? Já é uma coisa mais etérea, né? Uma coisa que fica, né? Fica ali mais oculta. Mas é isso. Tudo que é tangível você pode medir. O que é intangível você não pode medir, entendeu? Coisa que você não pode medir. Por exemplo, qual é a capacidade, qual é a qualidade da gestão de uma empresa? É boa, é ruim? Ok, é boa, é muito boa? Qual a nota? Não tem uma nota, né? Não tem um número que você consiga medir a capacidade de gestão. É um ativo intangível. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre isso, para explicar para você melhor quais são os fatores intangíveis e principalmente quais são os fatores tangíveis que você pode medir, sim. Fatores intangíveis. Para você se especializar e ser um bom analista de mercado financeiro, né, uma das necessidades que você tem que ter é você ser ter um bom senso, né, e ter uma boa capacidade analítica de entender as coisas, entender quais são os fatores intangíveis da empresa e quais são as suas vantagens competitivas, que é aquilo que o Warren Buffett tanto fala, né? As vantagens competitivas da empresa, que geralmente estão ligadas aos fatores, aos elementos intangíveis que aquela empresa tem. Por exemplo, marca. A empresa tem uma marca forte, uma marca poderosa, gera muito valor. A Louis Vuitton, por exemplo, é a empresa que é a maior empresa em valor de mercado da França. E o que ela tem? É uma marca, é a empresa que produz bolsa, produz calçados, cintos, né? Acessórios, roupas. Cara, é uma marca. E a pessoa, por causa daquela marca, ela paga 20 mil, 30 mil reais numa bolsa, em vez de pagar 500 reais ali na bolsa da loja da esquina. Não é verdade? Então, a marca traz consigo uma força muito grande. McDonald's, a Coca-Cola,
E com certeza você vai lembrar de muitas marcas aí, de coisas que você usa no dia a dia, que você dá preferência, não é verdade? Porque você gosta da marca. Então você vê aí as 100 marcas mais valiosas do mundo em 2020. Isso aqui é muito valioso. Algumas empresas, o ativo mais valioso da empresa é a marca. Alguém me perguntou uma vez assim, você sabe o que a Nike produz, Vicente? Eu falei, tênis. A pessoa falou, claro que não, a Nike não produz tênis. Eu falei, como assim? A Nike, ela faz design, ela tem uma marca e ela tem marketing. É uma empresa de marketing praticamente. Toda a produção da Nike é feita na China. Todos os tênis da Nike são fabricados na China em fábricas que não são da Nike, não pertencem à Nike. A Nike só faz o design, só faz o desenho, só escolhe os materiais e faz toda a parte de marketing comercial e vendas. Entendeu? Então, a marca é muito mais importante, às vezes, do que a própria empresa, a própria estrutura empresarial. Outros fatores intangíveis, tecnologia. Cara, quando você compra um iPhone, por que você compra um iPhone? Porque você gosta da tecnologia embarcada, você gosta da velocidade, você gosta da qualidade da imagem, você gosta da interface que ele tem. Então, a tecnologia é fundamental. As pessoas preferem produtos por conta da tecnologia. Você tem a Apple, os computadores da Apple em geral. Você tem, por exemplo, Tesla, os carros da Tesla, os carros da Mercedes-Benz, que tem muita tecnologia embarcada. Então, a tecnologia também é um fator muito importante na escolha do consumidor e para a empresa também. Outra coisa fundamental é a experiência. Eu não estou falando de experiência de tempo, não. Estou falando de experiência de você ter uma experiência ao comprar um produto. Quando você adquire aquele produto, ele traz consigo toda uma experiência. Por exemplo, você compra uma Ferrari. Você não está comprando um carro, você está comprando uma experiência de ter uma Ferrari. Muita gente compra a Ferrari e bota no meio da sala, nem anda com o carro. Então você está comprando uma experiência. Quando você compra uma Harley Davidson, o que você está comprando? A experiência de liberdade, de poder viajar com aquela moto lá na Rota 66 nos Estados Unidos, pegar a estrada. Então é isso, você não está comprando apenas o produto, você está comprando também um padrão de vida, você está comprando uma forma, né, de pensar, uma forma de interagir com as pessoas. E isso faz parte da experiência do produto. Outra coisa que gera vantagem competitiva, a patente. Por exemplo, você tem muitas empresas farmacêuticas, químicas, que têm patentes que duram 20 anos. Então você tem ali uma vantagem competitiva. Essa é até mais tangível, você consegue medir. Você consegue medir as patentes que a empresa tem. Outra coisa que você também consegue identificar, que é uma vantagem competitiva, é a reserva de mercado. Por exemplo, empresas que têm concessão pública. Aqui no Brasil é muito comum, né? A empresa tem concessão pública de energia elétrica, para operar uma usina elétrica, para operar uma linha de transmissão, para ser a concessionária de energia de uma cidade. Então você tem essas concessões elétricas que criam um monopólio natural. Isso facilita muito a vida da empresa. Concessões de rodovias, você tem aí a Eco-Rodovias na Bolsa listada, você tem a CCR, também que é uma concessionária de rodovias. Então isso cria para a empresa uma vantagem competitiva, né, por conta de uma concessão pública. Mas o mais importante aqui da aula hoje é a gente falar dos fatores tangíveis. Você pode medir, você consegue medir através de indicadores, você consegue analisar através de indicadores. E, de certa forma, esses fatores tangíveis, eles acabam medindo um pouco dessa vantagem competitiva que a empresa tem. Se a empresa é boa, se ela tem uma marca boa, uma gestão boa, é uma empresa inovadora e ela consegue ter com isso, né, uma rentabilidade maior, uma lucratividade maior, isso vai se espelhar nos seus indicadores, né? Então vamos ver quais são esses fatores tangíveis aqui. Número 1, a empresa dá lucro. Então, cara, preste atenção, muito importante. Se você entender só isso aqui, você pode fechar o vídeo agora, tá? Você tem que comprar ações de empresas que dão lucro. Não adianta você comprar ação de empresa que dá prejuízo. Primeiro ponto é esse, principal. Compre ações de empresas lucrativas, ações de empresas que têm receita crescente, lucro consistente e crescente, que seria a melhor hipótese. Empresas com crescimento também, empresas que têm crescimento de lucro, crescimento de receita. Empresas com lucratividade alta e consistente, que não adianta a empresa dar lucro, mas imagina o seguinte, a empresa fatura R$1 milhão de receita, só que o lucro dela é R$1.000. Ou seja, peraí, cara, a empresa faturou 1 milhão
e teve o lucro de 1.000. Olha que absurdo, né? Então a lucratividade dela é muito pequenininha. Ela tem um gasto, despesa, custo, imposto, juros de R$ 999 mil. O lucro dela é apenas R$ 1.000. Essa empresa é pouquíssimo lucrativa. Então a gente não quer isso, a gente quer empresa que tenha lucratividade alta. A gente quer empresa que tenha rentabilidade alta. A gente quer empresa com pouca dívida, também empresa com muito caixa. Se você achar uma empresa desse jeito aqui, depende do preço também. Você pode ter certeza que essa empresa tem altíssima qualidade. É uma empresa que tem altíssima qualidade. Não quer dizer que você vai investir nela, porque falta um componente, que é o preço baixo. Então, você quando for investir numa ação, tem sempre que levar em consideração 2 pontos: qualidade e preço. Por mais qualidade que a empresa tenha, se ela tiver cara, você não vai estar fazendo um bom negócio. Sempre vai ter, anota isso aí, sempre vai ter uma empresa de qualidade com preço barato. Sempre. E hoje no mercado existem dezenas de empresas de altíssima qualidade com preço muito descontado. Muito descontado. Se você não sabe identificar essas empresas, conheça as carteiras recomendadas e os planos de investimentos da VG Research, tá? Porque lá a gente traz tudo mastigado para você. A ação que é para comprar, a ação que não é para comprar, ação nos Estados Unidos, no Brasil, fundo imobiliário no Brasil, nos Estados Unidos, renda fixa no Brasil, renda fixa nos Estados Unidos. É uma carteira muito completa, tá? Mas vamos lá, volta para cá. Então, resultados sólidos. Vamos falar aqui de receita líquida. Olha só que beleza, a receita líquida da Odontoprev, que é uma empresa listada na Bolsa de Valores. Esse gráfico aí, ele tem 10 anos, são 10 anos de gráfico, tá? E você vê que a receita líquida da Odontoprev é um reloginho. Tá sempre consistente, você não vê um período de queda. Apesar de, nesse período, a gente ter verificado grandes crises, como, por exemplo, a pandemia, 2020, 2016, o impeachment da Dilma, né? E aí, a Odontoprev não sentiu absolutamente nada. A sua receita se manteve inalterada. Esse gráfico aqui mostra o lucro líquido do Banco do Brasil. Você vê que também é um lucro líquido muito consistente. Todo ano o banco teve lucro nos últimos 10 anos. E essa linha verdinha aí que aparece, essas barrinhas verdes, são o dividendo. Você vê que também sempre pagou bons dividendos. Então isso aqui que a gente quer buscar. A gente quer olhar e quer ver resultados sólidos ao longo do tempo. E melhor ainda, resultados crescentes. Voltando lá, aquele gráfico da receita da Odontoprev, a gente percebe que a receita está crescendo, né, ao longo do tempo. E do Banco do Brasil também. Você pegar o lucro, né, em 2015, 16 e 17 e pegar os últimos anos, 22, 23 e 24, você vai ver que o lucro praticamente dobrou. Né? O lucro do Banco do Brasil praticamente dobrou. E é isso que a gente quer ver. Consistência e crescimento. Tá? Vamos ver que outro indicador muito importante para a gente, que é a rentabilidade alta e constante. Rentabilidade alta e constante. Então a gente está olhando o indicador ROIC, que é retorno sobre o capital investido da Odontoprev também. Você percebe aí que durante todo esse período de 10 anos, a rentabilidade sempre ficou entre 0,35 a 0,40. Que 35% é muita coisa, na verdade é 35%, né? 35% a 40% é muita coisa, tá? Com alguns picos, obviamente, né? Mas é uma rentabilidade muito alta e muito constante. Aqui você tem também o mesmo indicador, o ROIC, para a BB Seguridade. A empresa também com uma rentabilidade absurda, né? Você vê ali batendo acima de 50% em vários trimestres, é muita coisa, uma rentabilidade muito alta. E melhor, você vai ter que ter uma certa tendência de alta. Agora vamos falar de lucratividade, é o que eu falei, né? Quanto que a empresa gerou de receita e quanto dessa receita que virou lucro. Isso é o que a lucratividade mostra. Então você vê que no caso da ENGIE, que é a empresa do setor de energia, a sua lucratividade é alta e consistentemente alta. Aí tem a margem bruta, que é a linha azul, e a margem EBITDA, que é a linha verde. Tá? Você percebe que lá em 2024, a margem está acima de 50%, a margem EBITDA. É uma margem absurdamente alta. E, além de tudo, é crescente. Então, aí, uma característica muito importante da ENGIE. Esse aqui é o gráfico da WEG.
também você vê também a mesma característica, uma consistência de resultado. Se você olhar ali a margem bruta, né, ela está sempre entre 28% e 32%. E nos últimos anos aí se tornou crescente. A margem EBITDA, que é a linha verde, também. Desde 2017 até hoje, ela vem crescendo, né, a sua margem EBITDA, na faixa aí chegando na faixa de 22% em 2024. Outro fator importantíssimo é a empresa ter pouca dívida. Essas ações aqui não têm dívida. Porto Seguro, Bradespar, Odontoprev, Graziotin, que é esse código SEGRA4, e a Enjoei. Então, dívida bruta sobre patrimônio zero, rosca. Outro fator interessante também é não olhar só apenas esse indicador dívida bruta por patrimônio. Você tem que olhar também o indicador dívida líquida, né? Por quê? Porque a empresa às vezes ela tem uma dívida, mas ela tem muito caixa. Imagina que eu tenho R$50 de dívida. Eu estou devendo R$50 aqui para o pequeno querubim. E estou devendo R$50, só que eu tenho na carteira 100. Tenho R$100 na carteira. O meu caixa é R$100. Então eu posso pagar a dívida e ainda vou ficar com R$50. Então a minha dívida líquida é, na verdade, negativa, é menos 50. Eu tenho R$50 de troco. Só que eu não vou pagar a dívida para o pequeno querubim, porque eu estou aqui dando uma enroladinha nele, né? Então é isso. Vicente, por que a empresa não paga então a dívida? Se ela tem dinheiro no caixa, por que ela não paga a dívida? Porque a dívida, de repente, é uma dívida que tem custo baixo e ela tem uma rolagem dessa dívida no longo prazo. E se ela pegar o caixa e botar numa aplicação financeira, ela vai ter um retorno muito maior. Ou então a própria rentabilidade da empresa é muito maior do que o custo da dívida. Então preste atenção. Se a empresa tem... Se ela consegue captar recursos pagando 10% de juros, mas ela vai pegar esse dinheiro, vai botar na produção da empresa, e ela vai conseguir rentabilizar em 20% esse capital, ela está rentabilizando 20% um capital que custa 10%. Então ela está conseguindo, quanto mais dívida ela pegar, é melhor para ela. Lógico, dentro do limite do aceitável, né? Então, em muitos casos, a empresa pode se endividar sem ter nenhum problema relacionado a isso. E mesmo que ela tenha muito caixa, ela não precisa pagar a dívida, porque o dinheiro está aplicado, está rendendo juros, e ela consegue rentabilizar esse capital. É o caso da Grendene, por exemplo, aqui, ó. A Grendene você pode ver aqui, ela tem disponibilidade, ela tem 1,2 bilhão de reais. Você acha que essa empresa vai quebrar? Se ela ficar fechada 2 anos, ela continua tendo lucro. Só de juros do investimento que ela tem. 77 milhões, uma dívida bruta ridícula, né? Tá aqui, ó, vermelhinho. E a dívida líquida dela, então, é negativa. Então, caixa, quando você pega o caixa, você diminui a dívida, você vai ter a dívida líquida, tá? Então, se a empresa tiver mais caixa do que dívida, ela vai ter a dívida líquida negativa. Dívida líquida negativa é um ótimo indicador. Então, a gente quer então empresas com pouca dívida e muito caixa. O caso da WEG também é interessante, ó. Ela tem aqui uma dívida líquida de menos 3 bilhões de reais. Muita coisa também, né? Bruta zero, rosca dívida. Mas às vezes a empresa tem dívida, isso não é tão ruim. Por quê? Porque ela tem caixa, ela tem dinheiro em caixa para poder pagar essa dívida. Aí a pessoa pergunta assim, mas Vicente, por que a empresa não paga a dívida então? Ela não paga porque ela não quer. Ela não paga porque se ela deixar o dinheiro investido, para ela é melhor. Ou então ela consegue rentabilizar mais esse dinheiro na sua produção. Então ela não precisa necessariamente pagar a sua dívida. Temos outras empresas nessa mesma condição, como por exemplo a WEG, que tem uma dívida líquida de menos 3 bilhão de reais. A Ambev tem uma dívida líquida muito negativa, menos 17 bilhões de reais. É uma dívida líquida enormemente negativa, né? Ou seja, tem muito dinheiro em caixa. A empresa tem 20 bilhões em caixa, muito dinheiro. E isso traz para a empresa e para você uma grande segurança, né? Que aquela empresa não vai quebrar. Então, fundamental para você ter segurança no investimento, você ter ativos de altíssima qualidade. Como a gente viu aqui com todas as características, empresas lucrativas, com receitas e lucros crescentes, boa lucratividade, boa rentabilidade e lucratividade consistente também ao longo do tempo e crescente, e empresas pouco endividadas. Se você fizer uma carteira com 10, 15 empresas dessas, a sua carteira nunca vai ruir.
Você vai estar construindo a sua carteira sobre pedras, sobre concreto e sobre aço. Você vai ter uma base muito sólida na sua carteira. Mesmo que uma dessas empresas, talvez no futuro, daqui a 20 anos, 25 anos, ela vá à falência, quebre, mesmo assim você vai ter outras 14, 15 empresas ali que vão estar segurando o seu resultado. Tá? Então, com isso aqui, você tem tudo para você ter uma carteira de sucesso no longo prazo. Gostou do vídeo? Deixa sua curtida, o seu like é muito importante, ajuda muito o canal. Tudo isso aqui é de graça, conteúdo de graça, de qualidade. Poderia estar num curso, mas eu estou aqui trazendo para você de graça, mas você tem que pagar. Tem que pagar dando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. É a forma que você pode retribuir aqui o nosso trabalho no YouTube, tá? Então, se você está se inscrevendo, se você está curtindo, você está me ajudando muito. Então, também deixe seu comentário, o que você achou desse vídeo e compartilha com seus amigos e redes sociais. Valeu? Então, tamo junto, rumo à liberdade financeira, rumo ao longo prazo. Vem comigo nessa jornada.